meu nome é Rebeca, eu sou aluna de doutorado. Olá, meu nome é Rebeca, sou aluna de doutorado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá, e o meu trabalho está intitulado como remoção do corante reativo preto 5 de soluções aquosas a partir de coagulantes naturais magnéticos provenientes das sementes de moringa oleífera, a influência do tempo de sedimentação. Dentre os contaminantes presentes em águas residuais, a presença de compostos coloridos sempre foi indesejável e inutiliza a água para qualquer uso. Portanto, a cor das águas residuais é considerada como um poluente que precisa ser tratado antes da descarga. Diversas metodologias são constantemente testadas como pré-tratamentos com o intuito de reduzir a coloração das águas residuais antes de serem descartadas nos corpos hídricos. Dentre eles, o processo de coagulação-floculação ainda encontra algumas dificuldades na remoção de corantes de modo geral, devido à alta solubilidade destes compostos e à sua alta estabilidade, que os tornam perigosos e de difícil remoção. Por este motivo, novas tecnologias vêm sendo diariamente testadas para este fim, e a nanotecnologia vem ganhando espaço com metodologias alternativas no tratamento de efluentes e contaminantes, principalmente quando funcionalizadas com proteínas coagulantes de plantas e sementes, a exemplo da moringa oleífera lã. Dessa forma, o presente estudo propõe o tratamento de águas contendo corante têxtil reativo preto 5 pelo processo de coagulação-floculação, utilizando como coagulantes as proteínas fracionadas das sementes de moringa oleífera lã, funcionalizadas com nanopartículas de óxidos de ferro. Bom, falando dos materiais e métodos, o fracionamento das sementes de moringa foi realizado para avaliar o seu potencial de coagulação, floculação na remoção do corante reativo preto 5. Então, a obtenção das frações proteicas de albumina e globulina adotou o critério de solubilidade em diferentes sistemas de extração. A fração contendo albumina passou por um processo de liofilização e a fração contendo globulina foi seca em estufa. A síntese das nanopartículas de óxido de ferro foi realizada em uma solução de poliálcool vinílico agitada em temperatura ambiente e a adição de uma solução saturada de nitrato de ferro. A solução foi agitada por mais 2 horas em temperatura ambiente e então elevou-se a temperatura para 300 graus Celsius para evaporação da água e queima do polímero, obtendo-se assim um pó precursor após aproximadamente 4 horas. O material foi calcinado em mufla por 400 graus Celsius em 4 horas e resfriado em dessecador durante aproximadamente 24 horas, obtendo-se assim o óxido de ferro nanoparticulado. Os fracionados da semente de moringa foram submetidos à sonicação com diferentes quantidades de nanopartículas durante 5 minutos e homogeneizados à temperatura ambiente, sendo os coagulantes preparados com água destilada na concentração de 1%. Os ensaios de coagulação-floculação avaliaram as frações de coagulantes em diferentes dosagens para verificar qual é a que proporcionaria uma melhor remoção do corante. Após obterem seus melhores parâmetros para ambos os coagulantes, avaliou-se a capacidade de reutilização das nanopartículas em processos sucessivos de coagulação. E avaliou-se também a influência do campo magnético no tempo de sedimentação. Quanto aos resultados, então, a figura 1 demonstra que as proteínas extraídas da moringa têm um uso limitado. Isso significa que o aumento da concentração apresenta uma contribuição negativa para o processo de coagulação. Na figura 2, nós verificamos que, variando a concentração do corante, a porcentagem de remoção com ambas as frações proteicas funcionalizadas atinge o máximo de 20 mg por litro de solução do corante, sendo que com a globulina, a remoção ainda é eficiente em 40 mg por litro do corante. Uma possível explicação para isso é o fato de que o mecanismo de ligação com a globulina é reforçado devido ao seu alto peso molecular e às interações dos diferentes grupos sulfônicos no corante. Por 3, nós temos o efeito do tempo de sedimentação com e sem a presença do campo magnético.
De maneira geral, observa-se que a presença do campo magnético acelera de forma eficiente o processo de sedimentação. Estes resultados comprovam que ambos coagulantes magnéticos são capazes de reduzir de uma maneira eficiente o tempo de sedimentação do processo. O reuso das nanopartículas magnéticas foi avaliado em 5 ciclos sucessivos de coagulação-floculação nas melhores condições de cada coagulante. Nota-se que, com o passar dos ciclos de coagulação, a capacidade das nanopartículas magnéticas em auxiliar no processo de sedimentação não apresenta grandes alterações. Então, o presente estudo ele mostra que a combinação das frações proteicas de coagulante extraídas das sementes de moringa oleifera com o composto magnético é uma boa alternativa para o tratamento do corante reativo preto 5. Então, essas foram as referências utilizadas e os autores agradecem à Universidade Estadual de Maringá, à CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro. Obrigada!